Oi. Oi, som. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos iniciar o nosso momento aqui nesse lugar. Você possa fechar os seus olhos, se conectar com o Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos engrandecer o teu nome, porque sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que tu és o Deus que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Sabemos que tu és o Cordeiro Santo de Deus. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem estado conosco. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos cerca, que cuida de nós, que tem nos protegido, que tem guardado a nossa vida de todo mal. E nós bendizemos o teu nome nessa noite por tudo isso, Pai. Muito obrigada. Obrigada por este lugar. Obrigada, Deus, por cada irmão que já se encontra aqui. Obrigada por aqueles que nos assistem. Obrigada, Jesus, porque nós temos esse privilégio de te adorar livremente. De poder, Deus, contemplar a tua presença dentro da tua casa. De poder, Senhor, bendizer o teu santo e precioso nome neste lugar. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e entregamos a ti o nosso culto racional. Entregamos a ti a nossa adoração. Que nessa noite os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos estejam inclinados para nós. E que a nossa adoração possa subir como aroma suave. Que a nossa adoração possa, Deus, encontrar as tuas narinas. Encontrar, Senhor, o teu coração. E realmente satisfazer o teu espírito. Em nome de Jesus. Nós bendizemos a ti, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Quem nos separará Do amor de Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem Qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus
Nosso Senhor está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Oi, som. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Depois de Salmos. Provérbios, capítulo 3. Provérbio, capítulo 3, a partir do versículo 1. Oi, som, oi. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos sustentado nessa caminhada, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos, Senhor, para te cultuar, para aprender mais de ti e te louvar, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento esse momento ao Senhor, porque todo esse culto era totalmente para te louvar, te bendizer, ó Pai, para te exaltar, ó Pai, porque Tu és santo, Tu és perfeito, só Tu, Deus, é digno de receber toda honra e glória, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações, que o Senhor assim possa já estar trabalhando em nossos corações, ó Pai, nesse início de culto, para que assim a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite, Pai. Guia, Senhor, esse momento, que o Senhor possa fortalecer, Deus, e que assim, ó Pai, a gente possa sentir cada vez mais o desejo de guardar os Teus ensinos, de aprender mais de Ti e assim praticar, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém.
Vamos louvar o nome do Senhor novamente. Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. não me guio por vista. Alegre estou. No capítulo 3 de Provérbios, versículo 9, fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, a gente tem a oportunidade de vir aqui à frente e colocar os dízimos e oferta diante do Senhor. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Louvado, Seja o Senhor, louvado seja o teu nome, o Deus. Deus de todo o poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Tu és o nosso sol, Senhor. Declare mais uma vez. Cristo é o meu sol, tudo que tá Tu és, em mim, tu és. a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte Podes nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo o poder. Louvado seja o Senhor. Nós louvamos o teu nome nessa noite, Pai. Nós bendizemos a ti mais uma vez. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos por esse momento. Obrigada pela tua presença no nosso meio. Obrigada, Deus,
pelo agir do Teu Espírito Santo nesse lugar. Continua falando conosco através da Tua palavra a ser ministrada aqui. Deus, obrigada pela oportunidade que nós temos também de poder contribuir com a Tua casa, com a Tua obra. Que o Senhor abençoe cada um que pôde depositar aqui o seu dízimo e a sua oferta. Deus, e aqueles que também depositaram nessa noite o seu coração, que Tu possas receber a nossa adoração como um aroma agradável a Ti nessa noite. Eu que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido a missionária que vai trazer a palavra nesta noite. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Abra aí sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 90. Acharam? Salmos é fácil, né? Bem no meio da Bíblia, se tiver dificuldade. Salmos 90, nós vamos ler todos os salmos, tá certo? Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o terror que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar, amados. Pai, nós mais uma vez estamos aqui expostos à Tua palavra, pedindo que Tu fale ao nosso coração. Ajuda-nos a compreendermos verdades que antes ainda não entendíamos e não apenas compreendermos, mas vivermos de acordo com essas verdades. Que a nossa vida, Senhor, cada dia mais seja ajustada à Tua palavra, seja ajustada aos Teus ensinamentos, que cada dia mais Tu nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui e de compartilharmos a Tua palavra. Desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Eu vou só dar uma pincelada aqui, na verdade, nos Salmos, né, para que a gente compreenda esse contexto aqui onde ele acontece. Salmo, ele é o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Muitos salmos, eles contêm referências proféticas a respeito de Jesus, que fazem alusão a acontecimentos que ocorreriam na vida dele. Então, Salmo 22, não precisa você abrir, mas se estiver anotando só, Salmo 22 vai falar a respeito de Jesus, versículo 1, do 7 ao 8, versículo 16, versículo 18. Salmo 34 também, tem lá profecias. Salmo 41, versículo 9. Salmo 69, do versículo 20 ao 21. Então, muitos salmos, eles têm lá se referindo a Jesus, certo? O livro de Salmo, ele está dividido em 5 seções principais. Eu não sei se vocês já observaram. Inclusive aqui no 90, eu acho que no seu aí tem um títulozinho lá em cima. Tem no de vocês? O que é que diz aí? Antes do título, mais em cima do título tem livro 4, e o livro 4 vai do Salmo. O que é isso? Está dizendo aqui, os Salmos, eles estão divididos em 5 livros, certo? São livros diferentes, só que é uma coletânea. Por isso, não é certo a gente dizer o capítulo 1 de Salmos, porque Salmos, eles são diferentes. É Salmo 1, é Salmo 2, é Salmo 3, certo? São os Salmos. E você olha que mesmo sendo um Salmo, mas lá em cima tem Salmos 90, Salmos, né? Então, está sempre no plural, porque eles foram escritos, são músicas coletâneas que foram escritos, e a maioria deles era cantado, certo? Então, o Salmo do 1 até o 150 são 5 livros. Naquela época, eles, se fosse comprar, podia comprar só o livro 1, o livro 2. Como nós já recebemos a Bíblia toda compilada, está tudo junto, às vezes a gente nem se dá conta, né? Nem percebe essas divisões. Então, a primeira divisão está do 1 ao 41. Se você quiser conferir, você vai ver lá em cima também. Livro 1, a primeira divisão, e aí ela vai dizer bem direitinho, como quinta é culto de doutrina, e para a gente conhecer mais a Bíblia, né? Então, primeiro livro, a primeira divisão, vai do capítulo 1 até o 41. O segundo livro vai do 42. Pode olhar aí que lá em cima vai ter. Livro 2, né? Vai do 42 até o 72. O terceiro livro, do 73 ao 89. O quarto livro, que é o que nós estamos aqui, né? Vamos ler hoje esse salmo, vai do 90 até o 106. E o quinto, do 107 até o 150. Certo? Só para a gente... Isso se chama panorama geral, certo? Só para a gente olhar por cima o livro de Salmos e ter uma noção como ele está dividido. Então, e o que é interessante, gente, cada livro desse, ele vai terminar com uma expressão de louvor. Um exemplo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, amém e amém. No final de cada divisão dessa, de livro desse, você vai ver essa expressão de louvor, certo? Depois confira em casa, para você ver que tem mesmo no final de cada livro, né? Então, dando ali para nós, às vezes a gente não compreende, mas eles entendiam, encerrou um livro aqui, né? Encerrou outro aqui, então era realmente muito clara essa divisão para eles naquela época, certo? Muitos salmos foram escritos logo no início como hinos a serem cantados e eram cantados em serviços religiosos. Esses hinos eram utilizados para adoração, louvor, meditação. A autoria da maioria dos salmos é atribuída ao rei Davi.
Preste atenção, a maioria. Então, para você não dar nenhuma gafe, né? Quando for ler algum salmo, não diga que todos é de Davi. Porque a gente fixou tanto, né? Que às vezes vai ler os salmos de Davi. Não, a maioria foi ele. Provavelmente escreveu 74 desses poemas. Tem também Asaf, que era considerado autor de 12 desses salmos. Os filhos de Corá, você vai ver isso, né? Salmos do filho de Corá. Quem era esse Corá? Era um grupo, como se fosse um grupo de louvor. Um ramo muito importante dos cantores, na divisão ali, quando foi dividido toda a tribo e foi orientado, cada um ficava com a função, os filhos de Corá formavam como se fosse um grupo de louvor, certo? E naquela época eles compunham a própria música. E aí por isso que aqui tem essas canções deles, né? E eles, esse Corá, no caso, era primo de Moisés, então estava ali tudo a mesma família. E eles escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão também escreveu, tudo indica que 2, e teve outros. E dentre esses, esse que nós estamos lendo e vamos estudar hoje, quem escreveu foi Moisés. Salmo 90, e ele só escreveu esse salmo, foi Moisés quem escreveu, é de autoria de Moisés. Então, além de ter o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Moisés escreveu também esse aqui, que é o Salmo 90. E aí eu vou dividir com vocês esse salmo em 3 partes, certo? Do versículo 1 ao 2, e o tema que eu dei para essa mensagem, como eu sempre gosto de compartilhar, como lidar com nossa falibilidade, ou com a nossa falibilidade humana. O que é isso? Com as nossas falhas, com a nossa pequenez, né? Que somos tão falíveis. Como é que a gente lida com a nossa falibilidade, principalmente como nós vamos ver aqui, quando a gente se depara com esse Deus eterno. E interessante, queridos, quando a gente olha a oração de Moisés, aqui ele é muito claro, muito sincero, ele expõe muita coisa do coração. E como lidar com essa nossa falibilidade? Primeiro, olhando para Deus como nosso refúgio. Versículo 1 e 2, olha o que Moisés diz. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mar, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui a ideia de refúgio é um lugar para se achegar, uma casa, um lugar de segurança. Né? Um lugar que naturalmente você recorre e que ama porque se sente seguro. É isso que Moisés estava dizendo. A ideia aqui é de um amigo de Deus, que tem esse sentimento em relação a Ele, que tem essa relação de Deus como sendo a sua própria casa, o seu lugar seguro, sua morada, o lugar em que ama estar, certo? Então, quando Moisés faz essa referência, aqui tudo indica que Moisés escreveu esse salmo quando eles estavam no deserto, naqueles 40 anos. Por isso que tem momento que ele vai aqui, expressar que se sentiam só, né? O que vai ser da vida deles, tipo assim. Mas ele já começa falando que sabe que Deus é o refúgio, que Deus é a segurança. Nós vamos ver também algo parecido no Salmo 46, 1. Quando o salmista afirma, e esse salmo é muito conhecido, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia, ou algumas versões vai dizer na tribulação. Então, dá também essa ideia de Deus como refúgio. Assim como Moisés e tantos outros salmistas afirmaram, nós também precisamos lembrar e afirmar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando a gente lembrar de como somos frágeis, né? De realmente, como a Bíblia mesmo diz, a gente é como uma neblina que a qualquer momento pode passar, é como uma vela acesa que, primeira coisa que nós precisamos lembrar, mas nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza. Quando tudo aqui passar, nós sabemos para onde iremos. Pelo menos é para saber, viu, gente? Né?
para saber para onde iremos, onde estamos seguros, que é só em Deus, certo? Enquanto estamos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo traz essa boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, ao enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir, tem que ser e deve ser a presença de Deus. E Ele também é a nossa fortaleza, ou seja, o nosso muro de proteção, aquele que nos guarda, que nos esconde. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente nos livrará das situações difíceis e impossíveis para nós. Interessante aqui que Moisés, ele diz, Deus é o nosso refúgio, e ele vai usar uma frase, de geração em geração. Ou seja, uma geração seguinte o encontrou igual à geração anterior. O Deus do Novo Testamento, agora depois de Jesus, é o mesmo Deus de antes de Jesus vir ao mundo. De geração em geração, ele continua sendo Deus. Por isso que Moisés aqui diz, ele é o nosso refúgio. E é o nosso refúgio de geração em geração. É só o lugar, mas onde nós temos segurança. É só em Deus. Certo? É o único lugar seguro, porque realmente tudo passa e vai passar, inclusive a nossa vida. E aí nós precisamos estar seguros naquilo que realmente nos traz segurança, que é Deus. Ele permanece inalterado, embora as gerações sucessivas de homens tenham morrido. Deus ainda é o mesmo e sempre será. Todas as vezes que você se deparar, que nós vamos ver aqui como o homem é frágil, como o tempo passa tão rápido, quando você estiver nesses conflitos, essas crises, esses medos, volte para esse versículo. Deus é o nosso refúgio. E Ele é o mesmo de geração em geração. Então, a primeira forma de lidarmos com a nossa falibilidade é entendendo isso, que Deus é o nosso refúgio. Segunda forma, lembrando que diante de Deus e o tempo que Ele estabeleceu, nós não somos nada. Não podemos esquecer isso. Eu e você não somos nada diante de Deus. Diante daquilo que Ele é e que Ele estabeleceu, o tempo dele. E aí, para Deus, como é que funciona o tempo? Deus, gente, é atemporal. Ele sempre foi. Por isso que quando as pessoas tentam, né? Mas quando Deus surgiu, Deus não surgiu. E nós não vamos compreender com a nossa mente humana. Ele sempre existiu. Um dos atributos é sempre eterno, ou seja, ele sempre foi, sempre existiu. Por isso que quando Moisés diz, sim, como é que eu vou dizer para Faraó quem me enviou? Poxa, o eu sou. Pronto, eu não tenho nada que me explicar. Eu sou e pronto. Então, como é que Deus funciona no tempo? Olha aí versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Na NVI diz assim, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 1000 anos para Deus não é nada, é como uma noite para nós. Agora, tem alguém aqui com 1000 anos? Pode juntar aí muita gente para dar 1000 anos, né? Pois é, então, quem é Deus e como Deus funciona no tempo? Ele é eterno. De geração em geração, sempre existiu. E quem somos nós no tempo? Versículo 10. Olha aí o que diz. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos, né? A NVI diz, ora, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Achei interessante a frase quando diz, para os que têm mais vigor, chega a 70 e 80. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento.
por mais que a pessoa se cuide, deve se cuidar, viu, gente? Para sofrer menos, né? Quando chegar aí, quando passar dos 70, se o Senhor permitir, tem que se cuidar agora, que é para sofrer menos. Mas por mais que se cuide, tem um prazo de validade, né? Vai se vencendo. Tudo, né? Vai se vencendo. Oi? Não tem para onde correr. E é aqui que Moisés vai justamente comparar essa eternidade de Deus, e aí ele para e olha para o homem e ele diz, e nós quem somos? Do versículo 3 até o 10, aqui é como se fosse um desabafo mesmo. Ou como se caísse a ficha. Quem é o homem? O homem não aparece, some, não é nada. E quantas gerações já se passaram e alguns não têm mais nem nome nem sobrenome. Então, o segundo ponto, nós precisamos entender que nessa questão do tempo, nós não somos nada e por isso dependemos do Senhor. Isso é para nos tornar humildes, né, e dependendo dele. Todos precisamos nos lembrar que a vida é curta. Mesmo que chegue aos 100 anos, continua sendo curta. Todos nós precisamos nos lembrar que a vida passa muito rapidamente. Nosso tempo de vida é como a hora que passou. Diz aí no versículo 4. Nossos dias são breves como sono. Versículo 5, a parte B. Os arrastas na torrente são como um sono. Ou seja, dormiu, acordou, passou. Então, era o que Moisés estava querendo aqui trazer e lembrar o povo, porque isso se transformava em canção, é que, nós não somos nada diante de Deus. O homem é muito falível. O homem, se não for a graça de Deus, nós não iremos muito longe. Nossa história pessoal é como a relva, que brota ao amanhecer e murcha na tardezinha. No final do versículo 5. Como diz aí, como a relva que floresce de madrugada. Logo passa. Então, nós passamos pela vida, meus queridos. E aqui diz como se nós voássemos. Né? Versículo 10, no final ele diz isso. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu não sei qual é a pessoa aqui que tem de mais idade, ou seja, o mais experiente entre nós. Quem tem acima de 50? Acima de 50? Só Dona Silvani. Quem mais? Mais de 50? Pronto. Com certeza, meus amados, você lembra, às vezes lembra de quando era criança, né? Com os irmãos, com o povo. Ou seja, o que está mostrando? E aí você para, às vezes diz, meu Deus, como passou rápido, não é assim? Passa rápido e passa para todos nós, meus queridos. Né? E outra coisa, viu? Deixa eu lembrar uma coisa que aos jovens, aos mais novos, dê glória a Deus se passar dos 60, 70, né? Mesmo que chega com câncer, como diz aqui, que chega com câncer e enfado, né? Mas dê glória a Deus, porque isso mostra o cuidado dele. A bondade dele, permitindo que, como a Bíblia diz, que você veja os filhos dos filhos e as próximas gerações. Então, o que Moisés está trazendo à memória, a vida passa e passa muito rápido. E nesse tempo curto, podemos contar com Deus, com aquele em que podemos nos refugiar, porque Ele é eterno, né? Deus é eterno. E o nosso tempo de agir, meus amados, é hoje. Só temos um tempo para administrar, que é o hoje. Sobre o ontem, eu e você não podemos fazer mais nada. Passou. O amanhã, nós não temos o controle, sabemos nem se vamos levantar, né? Então, o tempo é hoje. Quantas vezes nós não entendemos essa questão da brevidade e a gente fica adiando as coisas? Não, amanhã eu começo o exercício físico. Não, a dieta amanhã, né? Eu começo. E a gente dividiu ainda, foi dividido o calendário em semana e tudo, aí é que as coisas só começam na segunda, né?
Então, começa na segunda, aí não, já quando comecei na segunda, amanhã eu começo. Não, então, e aqui, Moisés está nos lembrando, olha, é hoje. Se a gente tem que tomar uma decisão, se tem que fazer alguma coisa, é hoje. Hoje é o nosso tempo de agir. Tem pessoas esperando sua vida financeira melhorar, porque vai fazer um grande negócio que nunca fez. Né? Há pessoas que recusam empregos, porque os salários são baixos, mas enquanto esperam melhores rendimentos, não faz nada, não trabalha, também não ganha nada. Mas está ali esperando alguma coisa acontecer. Tem pessoas que sabem de concurso, mas não fazem porque acham difícil. Mas muitos passam nesses concursos. Aqueles que vão lá, se inscrevem para a prova, né? Para concorrer, tem que fazer a prova, tem que ir até o final. Tem pessoas esperando que as coisas se resolvam na sua vida. E aí, amados, tem coisas que não se resolvem. Na maioria das vezes, precisa de esforço da nossa parte para que essas coisas aconteçam. Então, quando nós pensarmos com relação a essa questão da vida ser tão breve, o nosso desafio é, se tem alguma coisa para fazer, para mudar, para começar, comece hoje. Não é daqui a tantos anos, não é, é hoje. O que tem para fazer é hoje. Porque todos os que agem assim, protelando, não é amanhã, não é, termina que não faz nada. Certo? Então, não esqueçamos. Uma das formas da gente lidar com a vida que é tão frágil, tão falível, que passa a qualquer momento, é tendo consciência e aproveitando, usufruindo das oportunidades que Deus nos dá. Aproveite hoje, tá certo? Viva, faça o seu melhor hoje. Não deixe para amanhã. Inclusive, tem uma passagem muito clara, né, em Eclesiastes que diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, onde não tem entendimento, você não vai poder fazer mais nada disso. Então, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa hoje, faça e faça dando o seu melhor. E a terceira e última forma de nós lidarmos com essa falibilidade, que eu quero compartilhar com vocês é pedindo a Deus sabedoria para vivermos o tempo que Ele nos concedeu. Pedindo a Deus, ao autor da vida, sabedoria. Como lembramos sempre, todo criador de alguma coisa, ele ao criar, ele tinha algo em mente como esse negócio ia funcionar. Né? Então, inclusive, tudo tem um manual, ainda que a gente não leia, né? Principalmente os brasileiros. Não sei como é que é aí nos outros países, mas no Brasil mesmo, raramente alguém pega o manual de alguma coisa e vai ler passo por passo, saber como funciona. Mas nós precisamos criar essa cultura, porque aquele que inventou aquele objeto, ele colocou lá tudo direitinho, como é que é para funcionar. E às vezes a gente usa só pela metade, né? Não usa tudo que estava disponível, por quê? Porque não leu o manual. Então, Deus que nos criou, deixou o manual, dizendo como nós podemos funcionar e funcionar plenamente. Quantos de nós, amados, não gostaríamos de viver, pelo menos eu quero, viver a vida intensamente, que como disse um certo missionário, avivalista, chegou a hora de morrer, ele disse assim, olha, viva de tal forma, que quando chegar a sua hora de morrer, você não tenha mais nada para fazer, a não ser morrer. Que ao chegar a hora de Jesus vir nos buscar, que Ele vem, ou Ele vem buscar todo mundo, ou Ele vem buscar de um em um, né? A morte. Então, todos nós vamos, quando chegar essa hora, que cada um de nós não fique com aquele pesar, com aquele... Porque eu acho que o que mais pega na hora da morte é quando você olha e diz, eu deveria ter feito isso. Como eu poderia ter feito isso? Por que que eu não fiz mais isso? Então, nós precisamos viver de tal forma que quando chegar a hora, a gente diga, Senhor, eu sei que cumpri tudo. Que o Senhor planejou, cumprir, estou pronto ou pronta. Tem um livro que é Doador de Sonhos. E aí o autor, o N. Cordeiro, ele vai trabalhar isso. Ele diz que o lugar
mais rico da terra não é o banco. E às vezes a gente pensa que é o banco, né? Mas ele diz que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá está cheio de sonhos e planos que não foram concretizados. Porque a pessoa deixou sempre para outro dia, né? Tem aquela, não, amanhã eu faço. Não, depois, mas eu queria tanto tirar um fim de semana com a minha família. Não, mas depois eu tiro. Dá valor àquilo que realmente é importante. E sempre fica protelando. E quando chega a hora, quantos, com sonhos, projetos e tudo, não tiveram a oportunidade ou não souberam aproveitar o tempo de realizar. E aí a última coisa, que nós peçamos ao nosso Criador sabedoria. Versículo 12 desse salmo para mim. Todo ano que eu completo o ano, eu faço essa oração e uso ele em algumas postagens, né? Versículo 12 aí, do 90, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Todos precisamos aprender a viver. Viver não é fácil, por causa das perdas que vamos acumulando. Quanto mais nós vivemos, mais pessoas queridas perdemos e mais amarguras também recolhemos. Viver não é fácil, porque nem sempre a vida é justa. O coração aqui do salmista, nesse caso Moisés, diante das possibilidades da vida, deve ser a mesma que a nossa oração. Senhor, ensina-nos a contarmos os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração sábio, para que a gente possa dar valor àquilo que realmente é valioso. E é bom saber que Deus nos ensina a viver. Sem Ele, mal conseguimos sobreviver. Ele nos ensina, porque foi Ele quem nos criou. E aí o que Deus planejou para nós, amados, a palavra de Deus diz que é vida e vida em abundância, ou seja, é dar o seu melhor, é viver o seu melhor. Interessante que no Salmo, no versículo 14, o salmista vai fazer uma súplica. Ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele diz: Senhor, vem trazer essa alegria para que a gente possa cada vez mais te servir, para que a gente possa cada manhã lembrar que o Senhor tem nos dado vida e possamos te servir com alegria. Para concluir, meus queridos, nós precisamos de sabedoria para lidarmos com a vida que Deus nos deu de presente. Interessante, enquanto eu estava preparando essa mensagem, nós estamos vivendo aí um mês de setembro, que é o mês do suicídio, né? Do combate ao suicídio. Quantas pessoas não compreenderam isso? Que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Foi Deus que nos deu. E nós precisamos viver da melhor forma possível. Nós precisamos pedir que Ele nos ensine a contarmos os nossos dias, para que a gente possa realmente viver e viver com alegria. Como nós precisamos, meus amados. Quanto mais o tempo passa, mais louca a vida vai se tornando e exige mais de nós. Se nós não tivermos cuidado, a gente olha e diz: meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Passaram-se tantos anos. Quantos pais, no interior nem tanto, mas isso é muito natural na capital, que não vê os filhos crescer. Porque ele sai para trabalhar, os meninos estão dormindo. Quando ele volta de tão tarde, os meninos também já estão dormindo. E aí, nessa rotina, 10, 15, 20 anos, quando ele olha, às vezes chega em casa e volta a se assustar, quando vê o rapaz ou a moça, né? Que não se dá conta. Porque não pediu a Deus sabedoria. Quantos pais eu já ouvi de dizer: meu Deus, que olhou o filho, tinha 17, 18 anos, diz: eu perdi a infância do meu filho. Eu não brinquei com ele, eu não aproveitei, e agora eu olho, o menino cresceu. Alguns pais acham ruim porque tem uma fase que o menino só quer andar com eles, né? É o chicletinho, é o grude. Aproveite cada fase. E vai chegar um momento que
eles vão tomar o rumo deles, né? Que é natural, mas você vai ter usufruído desse privilégio. Então, precisamos pedir ao Senhor para dar-nos esse coração sábio, contarmos os nossos dias para vivermos de tal forma a dar valor àquilo que realmente é importante. Aceitar que a vida é ao mesmo tempo passageira e definitiva. Passageira porque ela é curta, definitiva porque ela é a nossa vida, é só aquela que temos. E é curta porque realmente, como já falamos aqui inúmeras vezes, como voa. Saber que a vida é passageira, isso nos estimula a humildade, a realmente entender que nós dependemos de Deus. Que nós possamos buscar no Senhor para viver essa vida, viver de tal forma que agrademos a Ele. Sabedoria, que aqui o salmista vai pedir, é pedir que esteja sobre nós a bondade e a graça do nosso Deus. Achei interessante como Moisés vai encerrar esse salmo. Versículo 17, parte A. Ele diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Então, ele, diante de tudo, ele diz: Senhor, não afasta a tua graça de nós, que seja sobre nós a tua graça. Sabedoria é pedir a Deus que consolide as nossas ações. Versículo 17, parte B. Ele diz: confirma sobre nós as obras das tuas mãos, das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, que nós possamos realmente, meus queridos, deixar um legado. Todos nós vamos passar, mas que ao passarmos a gente deixe, como aqui o salmista está pedindo, confirma, Senhor, deixa algo consolidado, a obra que o Senhor me deu, a obra das nossas mãos. Que o Senhor nos ajude, meus amados, a lidarmos com isso. Ao mesmo tempo, sabendo que somos tão frágeis, mas nos apegarmos a essa torre, a esse Deus que é eterno e que é seguro. Mas que aproveitemos a nossa vida o máximo possível. Que nós possamos cada dia, cada oportunidade que você tiver, usufruir das bênçãos que Deus lhe dá. Quantas vezes nós desperdiçamos? E aí a gente coloca, né? Tanta coisa, tantas desculpas, que nós não usufruímos dos privilégios, das oportunidades que Deus nos dá. Então, que nós busquemos isso do Senhor. Senhor, me ajuda e me ajuda a viver com intensidade aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, a viver o melhor. Né? Tem gente que acha que ser crente é a vida monótona, que não. Se for crente mesmo, o desafio é grande, né? Tem coisa até demais para a gente se envolver, fazer. São muitos planos, projetos, e o Senhor vai trazendo coisa à mente. Então, que nós possamos realmente nos envolver, vivendo o nosso melhor para o Senhor. E chegar o dia de partirmos, a gente possa olhar e dizer: tudo que Deus me criou para fazer, eu fiz e vivi nessa terra dando o meu melhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Você saia daqui disposta a reformular aí algumas coisas, né? Eu costumava dizer na minha antiga igreja, era muito corrido, muitas coisas, mas eu me propus e tipo assim, levei até para conselho, e eu disse: olha, janeiro e julho eu não abro mão das minhas férias. É meu tempo com minha família. Então eu tinha uns 15 dias que ninguém, nem se quisesse comprar, eu não vendia. Porque eu compreendi isso tão cedo, meus queridos, que passa tão rápido. Tive o privilégio, hoje meus sobrinhos, para quem já teve a oportunidade, né? É rapaz e moça. O Juan tem 20 anos, a Messia tem 17, mas eu tive o privilégio de fazer parte da infância deles. Todas as férias nós passávamos juntos. E eu realmente posso olhar e dizer: eu fiz minha parte, eu contribuí. Então, assim, nós precisamos dar valor e cuidar daquilo que realmente é importante, certo? Para alguns, né, e vocês também já entenderam isso aqui, ou seja, janeiro e julho eu estou em Fortaleza,
porque é minha família, eu não abro mão, né? Eu entendo que aquilo que tem de mais precioso que Deus colocou em minhas mãos, antes de qualquer outra coisa, de igreja, de ministério, é a família. Até porque a Bíblia diz que o obreiro, quando ele é casado, ele nem tem autoridade para cuidar da igreja se ele não está nem aí para os dele. Perde até a autoridade. Então, assim, eu não abro mão, né, de se tem uma oportunidade, de estar com eles. Eu me desdobro porque eu entendo isso. Ai, mas foi só o ano, né? A pessoa completou só um ano. Pois é, se hoje foi 35 anos, nunca mais ele ou ela vai completar 35 anos na vida. Né? No próximo ano, mesmo que tenha aniversário, que tenha tudo, mas já vai ser 36 anos, não é mais. Então, cada oportunidade é única. E se Deus nos der a oportunidade, aproveite. Tá certo? Às vezes nós temos familiares, né? Irmãos, pais, tão perto, e a oportunidade de estarmos juntos e a gente não aproveita. Então, aproveitem, tá certo? Passa muito rápido, e é isso que Moisés aqui está lembrando. Como passa rápido, certo? Então, vamos orar. Pai, eu te louvo por essa noite. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e que tu nos ajude a vivermos aquilo que temos aprendido. Sei, Senhor, que às vezes a vida, as situações, as circunstâncias nos distanciam tanto do plano original que fica até difícil de voltarmos. Mas essa noite eu quero te pedir, nos ajude. Eu não sei como tu falastes a cada um, porque a tua palavra é pessoal. E tu sabes, Senhor, como falar. Mas eu quero te pedir que aquilo que tu falaste, tu esteja ajudando a colocar em prática, fazendo os ajustes que são necessários. Que cada filho ame e honre mais os seus pais. Que cada pai valorize mais os seus filhos. Que cada cônjuge, o esposo e a esposa, valorizem mais um ao outro. Senhor, faz assim. Que as nossas relações, os relacionamentos, seja aquilo que temos de mais importante e precioso. Nos ajude que essa igreja seja uma igreja que procure em tudo agradar ao Senhor. Muito obrigada, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tudo. Queremos ainda te pedir pela vida da Evelyn, por mais um ano de vida que o Senhor concede. Como Leuda pediu, Senhor, abençoe, que ela seja uma jovem, uma mulher segundo o teu coração. Guarda, protege, gera temor, e que cada dia mais ela possa dar alegria à sua mãe. É o que nós, como igreja, te pedimos pela vida dela. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, sentem aí rapidinho.